Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre este livro aqui, o interessantíssimo Dicionário de Gêneros Textuais de Sérgio Roberto Costa. Um livro essencial para todo estudante de letras, o professor de língua portuguesa, pesquisador de um modo geral no campo da linguagem e eu diria até mesmo para o estudante de educação básica. Este livro aqui numa biblioteca escolar seria excelente. Como sempre, vou falar da importância da obra, fazer aquele passeio por dentro que vocês tanto gostam e, claro, apontar as principais contribuições do autor para o campo dos estudos da linguagem. Como eu sempre faço, vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link de afiliado da Amazon para que quem tem interesse em adquirir o livro, que vá lá, dê uma olhada, veja o preço e, se for o caso, que compre através do meu link, porque assim você vai estar ajudando a manter o canal. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso e, claro, se você ainda não é inscrito no canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Este livro não é uma grande novidade no campo acadêmico, ele já existe, a primeira edição dele foi do ano de 2008, nós já estamos aqui na terceira edição, esta que eu tenho é a terceira edição do ano de 2021. Fazia algum tempo que eu via o livro, que eu tinha interesse em comprá-lo, e é isso que chegou a oportunidade. Principalmente porque o tema dos gêneros textuais é um tema muito importante. No campo acadêmico nem se fala, né? Os gêneros textuais correspondem a grande parte dos interesses dos estudiosos da linguística, daquilo que se vem estudando dentro da academia, mas também, claro, tem penetrado cada vez mais em sala de aula, nas discussões a respeito dos conteúdos, do currículo da disciplina de língua portuguesa. E por isso mesmo, tanto para minha atuação enquanto professor de educação básica, quanto também para desenvolver pesquisas mais adequadas e mais aprofundadas sobre os gêneros, e principalmente depois que eu criei este canal, para trazer cada vez mais conteúdos deste tema tão importante aqui para vocês. Este livro chegou ontem aqui na biblioteca e de lá para cá eu já li as partes iniciais, né, porque eu não leio o dicionário, então eu conheço algumas pessoas que até que saem lendo e tal, mas para mim dicionário é obra de consulta. E eu fiz a leitura das partes iniciais, né, dos pré-textos, as apresentações. Ele tem duas apresentações do autor, a da primeira edição e a da terceira agora. Tem também uma introdução, uma apresentação não feita por ele, mas sim por Magda Soares, que é uma das grandes linguistas brasileiras, assim como também uma introdução feita pelo próprio autor, onde ele vai trazer toda uma discussão a respeito dos gêneros, né? Ou seja, uma discussão teórica mesmo. E isso é muito importante porque, adquirindo este livro, o estudante que está começando agora, ele tanto tem a seu dispor um dicionário mesmo, né? Ou seja, com os verbetes, conforme vocês vão ver daqui a pouco, os verbetes destinados ao estudo dos gêneros em si, mas principalmente uma introdução que vai apresentar, olha, isso aqui é o gênero, isso aqui, essas são as discussões principais que se realizaram a respeito do conceito de gênero, e é uma oportunidade de você conhecer esse conceito, né, que é tão ainda desconhecido por parte de professores de língua portuguesa. Recentemente nós participamos de uma oficina, né, que foi proposta pelo sistema de ensino lá de Pocinho, cidade aqui vizinha da minha, onde eu tenho um dos meus vínculos públicos, né, é lá. E na abertura da semana pedagógica, né, nós tivemos uma oficina sobre gêneros textuais. E ficou claro que grande parte dos professores que trabalha com gêneros dentro de sala de aula não conhece bem o conceito, tem dúvidas a respeito da abrangência dos gêneros, das suas fronteiras em relação a outros conceitos importantes, como de tipologia textual, suporte, etc. Então, assim, é importante que o dicionário tenha este texto introdutório, uma boa introdução, inclusive, onde aqui são apresentados vários conceitos, várias discussões a respeito do tema. Eu gostei também da apresentação de Magda Soares, né, onde ela vai trazer uma discussão tanto a respeito da importância de uma obra como esta, né, ela vai destacar aí principalmente para os professores e pesquisadores. Eu amplio
e digo que seria muito importante uma obra como esta numa biblioteca escolar, porque aí os alunos teriam uma fonte de pesquisa para quando o professor passe uma pesquisa, uma atividade, um trabalho sobre um determinado gênero. Claro, antes disso, o professor obviamente apresentaria a obra para os alunos, falaria que esta obra estava disponível na biblioteca, né? E ensinaria como usar e tal, e seria sim uma boa fonte de pesquisa para os alunos, que muitas vezes ficam aí reféns ou do livro didático, que muitas vezes, cada vez menos o do livro didático tem conceitos, né? Fica muito a cargo do professor desenvolver, quando o professor não sabe desenvolver, como muitas vezes fica comprovado, né, que a formação ainda é deficitária a nível universitário nesse sentido, aí o aluno fica totalmente refém da internet, o que nem sempre é bom. Então, sim, eu acho que é um manual de consulta, de estudo, de aperfeiçoamento para vários públicos, desde a educação básica até o ensino superior e além. Bom, primeiramente falando algumas coisas sobre a obra, né? Uma obra muito bem construída, vocês vejam aí, um livro com orelhas, um livro com um bom projeto gráfico também. Tem muita margem, né, para você fazer anotações, quem gosta de fazer anotações, mas enfim, né, até para ser uma fonte de pesquisa limpa, né, para os olhos quando você está lendo. Uma boa edição da editora Autêntica. A obra começa com um sumário, né, que vai apresentar aí sua divisão, o prefácio à primeira edição, que é de Magda Soares, as duas apresentações, que são do próprio autor, assim como também a introdução, onde se faz toda uma discussão teórica a respeito do tema. Aí, em seguida, nós passamos para os verbetes, depois referências, sítios, sites, né, onde você pode aprofundar um pouco mais a respeito do tema, e um adendo, já já a gente chega lá nesse adendo. Com relação aos verbetes, eu vou trazer aí a primeira página, onde nós temos a letra A. Então, apresenta-se a letra, e em seguida nós temos aí, por exemplo, o gênero abaixo-assinado. E ele traz que o abaixo-assinado é um requerimento, mas tem características semelhantes a de um requerimento, mas não é a mesma coisa. Por isso que ele coloca aí o Vzinho entre parênteses, porque ele está remetendo você a pesquisar também lá na frente, e realmente quem o fizer vai encontrar na página 204 o verbete também a respeito de requerimento, né? Então ele traz aí essa semelhança, né? Enfatiza essa semelhança do abaixo-assinado tanto com o requerimento quanto em relação à petição, mas remete a esses dois verbetes que também constam aqui do dicionário, e em seguida continua, né, que é subscrito por várias pessoas, ou seja, documento, traz também um verbete específico, coletivo de caráter público ou restrito que torna manifesta a opinião de grupo e ou comunidade ou representa os interesses dos que os subscrevem. O conteúdo requerido vem no início do documento como uma espécie de cabeçalho, geralmente curto e objetivo, seguido da data e das assinaturas, com ou sem registro de documento de identidade dos subscreventes, dependendo do caráter público ou restrito do abaixo-assinado. Ele não diz apenas o que é o verbete, né? Ou seja, o abaixo-assinado você vem aqui procurar, ele não diz apenas que é um documento subscrito por, enfim, por indivíduos de uma determinada comunidade ou que tem interesses em comum, não. Ele apresenta as semelhanças que ele tem com outros tipos de gêneros textuais, apresenta sim a definição desse gênero, mas também ele dá uma pista, breve pista, claro, e embora falte a imagem, né, uma imagem para cada gênero, para você ter uma noção de como ele se organiza visualmente, mas ele nos dá uma ideia de como o gênero é organizado, ou seja, tem dizendo como é o cabeçalho, depois a estrutura do texto, no final o que é que vem ali. Então, como você pode ver, é um livro que vai além da pura indicação do que é e mostra como se faz, um pouco do como se faz, né? Mas sem apresentar, claro, uma receita pronta, como ele mesmo diz lá na apresentação, não é esse o objetivo do autor, e que certamente vai ajudar a tirar muitas dúvidas, né, a respeito da validade de um gênero como algo específico, né? Você se perguntar, será que isso aqui realmente é um gênero ou é uma subdivisão de um gênero? Ou será que isso aqui é um gênero, um tipo ou um suporte? Ele inclusive traz algumas discussões a esse respeito lá na introdução.
Introdução muito boa, que vai se basear principalmente nas colocações de Bakhtin e de Bronckart, mas enfim, ele vai além disso, inclusive. Ele tem aqui, ao longo do livro, notas de rodapé, algumas enormes, sempre que ele acha importante elucidar algumas coisas, principalmente fronteiriças, né, conceito de suporte, evento comunicativo, etc. Ele traz aí no seu livro, e tem algumas ilustrações, ainda pouquíssimas, sobre determinados gêneros que ele acha importante trazer. Inclusive ele mesmo diz na apresentação, numa das apresentações, que o objetivo é, em novas edições, futuramente, ir acrescentando novas imagens, né, novas fotos, novos prints de gêneros. Agora, caso você tenha comprado a obra, não fique restrito a deixá-la como objeto de consulta, né, como obra de consulta aí na sua estante. É importante, inclusive ela vai servir aqui principalmente para isso, mas não apenas. Leia essa introdução do livro, que é muito boa. Ele tem até alguns quadros, eu vou deixar aí para vocês darem uma olhada. Ele traz aí as contribuições, né, de diversos autores, e a partir dessa diversidade de contribuições ele também organiza a sua introdução de uma forma que abrange tudo isso. Então o quadro 1, por exemplo, organiza o gênero dentro das formações discursivas, os domínios discursivos, né? Ou seja, onde que aquele texto circula, onde que aquele gênero surgiu, circula, enfim, o público para o qual ele se destina, etc. Né? Tudo isso que está envolto aí na noção de formação discursiva. Então, por exemplo, dentro da formação discursiva religiosa, nós temos que gêneros? A geografia, homilia, ladainha, parábola, prece, oração, reza, sermão, etc. Na formação discursiva jornalística, nós temos o artigo jornalístico, a carta de leitor, o debate, enfim, e assim por diante, né? Nós temos várias formações discursivas aí, publicitária, escolar e assim por diante. Mas mais na frente ele traz também o quadro 2, com aquela conceituação que é mais comum de nós vermos por aí, que é a divisão dos gêneros de acordo com o tipo textual ao qual eles correspondem, né? Que ele chama aí de capacidades de linguagem, a capacidade de argumentar, a capacidade de expor, de relatar, ou seja, né, os tipos textuais da argumentação, da narração, etc. Então ele traz aí, por exemplo, dentro do argumentar, da capacidade de linguagem de argumentar, nós temos a carta de reclamação, carta de solicitação, debate regrado, discurso de acusação e assim por diante. Lá na frente, no narrar, por exemplo, né, que corresponderia lá à formação discursiva literária, nós temos autobiografia, biografia, contos de fadas, contos maravilhosos, epopeia, fábula, ficção científica e assim por diante, né? Ao fim da obra nós temos as referências bibliográficas, em seguida a lista de sites, né? Ele deixa bem claro que pesquisou alguns sites para construir também o seu texto, os seus verbetes, e por fim um adendo. Este adendo aqui, ele serve para propor formas de aportuguesamento, ele discute sobre isso lá na apresentação da obra, alguns aportuguesamentos de gêneros que têm o nome inicialmente estrangeiro, né, principalmente do inglês. Então, por exemplo, cartoon com 2 Os, né, no lugar de ele propõe, e hoje em dia muitos livros didáticos já utilizam, né, cartoon com o M. Blog com G, ele coloca com GUE. Tem alguns que são muito bons, tem outros que, sinceramente, são muito estranhos. Por exemplo, e-mail, ele propõe aí e-mail com um I, enfim, é bem estranho isso aí. Mas tem algumas propostas dele que são bacanas, né? Que eu, inclusive, já utilizei, já vi sendo utilizado. Então é isso, né? Um vídeo curto que serviu para apresentar a obra, falar de sua importância, das suas aplicações. Uma obra, como eu destaquei, não apenas para o estudante de letras, para o professor de língua portuguesa, mas eu diria, de um modo geral, para todo estudante que se debruça sobre a linguagem, seja ele de escola de nível fundamental ou médio, seja do nível superior. Certamente vai agregar muito
as possibilidades de debate em torno dos gêneros. Um livro que nos coloca diante de gêneros muitas vezes que nós sequer conhecemos, que não faz parte daquele rol de gêneros que está diante de nós no dia a dia, do rol de gêneros que está hoje em dia sendo trabalhado no livro didático e que por isso mesmo expande muito mais o nosso olhar, a nossa compreensão e o nosso entendimento a respeito do tema. Uma obra certamente indispensável na biblioteca de todos nós. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de interagir deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental para este canal. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.